Jesus é eterno? Como é possível se estamos falando de um homem nascido de uma mulher há 2000 anos? E sabe o que é mais louco ainda? Dizer que ele é Deus. Será que estamos em coerência bíblica afirmando essas verdades? Eu vou te responder de imediato. Depois explicamos. Sim, ele é eterno. E sim, ele é Deus. Sempre foi e sempre vai ser. Vamos lá. Gostaria de trazer o conceito da pré-existência de Cristo ou a sua eternidade e ao mesmo tempo provar a você que ele é Deus. Se você gostaria de ouvir a Bíblia em ordem cronológica, eu iniciei uma playlist recentemente, onde eu narro aqui mesmo no YouTube e você pode acessar clicando nesse link aqui em cima, que vai aparecer agora. Em João, no capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: "No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito." Este é o versículo-chave para tudo que vamos discorrer aqui. Gostaria de desenvolver com vocês o conceito da pré-existência do ser mais importante, o cerne de toda a Bíblia, Cristo. Veja que o apóstolo João deixa muito claro que Cristo, ou a segunda pessoa da Trindade, o Filho, já existia antes de qualquer criação ser formada. Até porque nada do que foi feito sem ele não viria a existir. É bom já destacarmos algumas características que Cristo tinha no princípio de tudo. Primeira, ele não era humano e somente Deus. Apesar da Bíblia nos informar que Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, não podemos de forma alguma afirmar que ele, antes da fundação do mundo, já era humano. Afinal de contas, temos conhecimento que o primeiro ser humano que surgiu foi Adão. Sabemos de fato que essa passagem fala sobre a presciência de Deus, que sabia de antemão que sua criação ou a humanidade iria pecar e Deus deveria prover o cordeiro para si, a fim de livrar o homem condenado. E não que Cristo morreu fisicamente antes da fundação do mundo. Isso parece bem óbvio e realmente é. Segunda, ele nunca foi criado e nunca será destruído. Vemos um personagem na Bíblia que aparece do nada em Gênesis capítulo 14. Seu nome era Melquisedeque, o rei de Salém. Lendo a palavra, a gente percebe que Melquisedeque era uma tipificação de Cristo, ou seja, um personagem que apontava para o nosso Salvador, uma tipologia. A Bíblia diz que Melquisedeque não tinha início e fim de dias. Logicamente, se estamos falando de um ser humano normal, necessariamente precisa ter um início e um fim, mas lógico que a Bíblia tinha a intenção de apontar para Cristo, mostrando que este não tem início e fim de dias, mesmo sendo ele nascido de uma mulher há 2000 anos. Antes disso, ele já estava com Deus. Terceira, ele era somente um espírito. No princípio não havia criação, não havia espaço físico, muito menos seres humanos ou corpos de carne. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, era um ser unicamente espiritual, assim como Deus Pai e Deus Espírito Santo. A Bíblia comenta em inúmeras passagens sobre o Espírito de Cristo e, obviamente, antes de Deus criar qualquer coisa de carne, a segunda pessoa da Trindade só se manifestava em Espírito. Quarta, o Filho, o Pai e o Espírito Santo eram um e três pessoas diferentes ao mesmo tempo. E ainda são. Entramos aqui no conceito da Trindade divina, o fato de termos um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vemos a manifestação e características peculiares dessas três pessoas de modo distinto na Bíblia. Entretanto, Jesus mesmo garantiu que eles são um só. Em João 10, no verso 30, dizendo: "Eu e o Pai somos um." Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, Paulo diz: "Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos." E finalizando, o próprio Cristo disse em Mateus, capítulo 28, verso 19: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Quinta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. A eternidade de Deus, do Filho e do Espírito é algo que transcende o nosso entendimento humano. Isso ocorre porque existem duas maneiras de contar o tempo e esse tempo pode ser compreendido assim. A primeira maneira é o Cronos. Esse se refere ao ser humano que vive dentro de um tempo limitado, controlado pelo relógio, com início e fim de existência. O segundo é o Kairos. Esse se refere ao tempo de Deus, ou seja, algo que não tem fronteiras, limites,
Pelo fato dele ser eterno, não existe um começo ou um fim. Ele nunca foi criado e nunca vai parar de existir. Em Salmos 90, no verso 2, a palavra diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Perceba que antes de qualquer coisa ser criada, seja no céu ou na terra, Deus já era absoluto. Podemos dizer que os três, o Pai, o Filho e o Espírito, viviam em uma comunidade de três, ou uma família de três. Eles eram autossuficientes, mas em algum momento da eternidade decidiram criar suas criaturas. E claro, eles criaram todos juntos, pois em Gênesis 1:26 eles disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bom, tá mais do que provado que Cristo era Deus e que é eterno, e que Ele, o Pai e o Espírito são um. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou mesmo, se inscreve aí, curte e compartilha para todos aqueles que você achar condizente compartilhar, e seja abençoado em nome de Jesus.